Pai do Senhor, irmãos, eu não costumo gravar vídeos, mas eu tenho que falar a palavra do Senhor que está ardendo no meu coração e eu não consigo mais deixar só para mim isso, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu vou estar lendo em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus mandou Jesus não foi para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo, através da vida dele. O engraçado é que ultimamente estamos vivendo, as pessoas não pregam mais o evangelho de verdade, não pregam mais o evangelho de Cristo, não pregam mais a Bíblia. As pessoas estão tão no mundo religioso que elas só sabem pregar religião. Elas só sabem falar que você vai para o céu, você não vai, só sabem condenar. Elas vivem como se fossem juízes, como se fosse Deus, falando entre aspas, né? Como se fosse Deus julgando as pessoas, sendo um juiz que Deus não quer que elas sejam. Jesus nos ensinou a amar o próximo. Jesus falou com nós, ama o próximo como a ti mesmo. Então por que hoje em dia nós queremos ser juízes? Por que hoje em dia nós queremos julgar as pessoas, falar aquilo que você pode ou não pode fazer? Eu sei que a Bíblia diz o que você pode ou não pode fazer, mas Jesus, além dele nos criar, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos ensinou que você pode ir e vir aonde você quiser. Você tem o livre-arbítrio para fazer escolhas, você pode fazer o bem, pode fazer o mal. Você segue sua vida do jeito que você quiser. Mas tudo haverá consequência. Para o pecado haverá consequência. E também para aqueles que buscam a Deus e querem a salvação, haverá a vida eterna. Então eu acho que cada um deveria buscar a Deus mais profundo, buscar conhecer o Senhor mais profundo. Eu não estou aqui para ensinar teologia, até porque eu não tenho cursos teológicos, eu não tenho formação acadêmica de nada, mas estou aqui como uma serva do Senhor, pecador e falha e errante, como todos nós erramos. Mas eu queria mostrar a palavra do Senhor para vocês de uma forma diferente. Imagine se por um dia Deus nos desse o poder de poder sentar na cadeira celestial dele, mesmo nós não podemos. Eu estou fazendo tipo uma reflexão. Nos desse o direito de sentar na cadeira dele e viver como juízes. Eu creio que você não seria como Deus. Você e eu, todos nós, íamos querer mandar pessoas para o inferno. Nós ia querer que as pessoas queimassem no fogo do inferno pelo erro que nós achamos que elas fazem de errado, sendo que para Deus não há pecadinho, não há pecadão, não há pecado diferente. O mesmo pecado que as pessoas cometem, para ele é pecado, o pecado que você comete para ele é pecado. Do mesmo jeito que uma pessoa que não é crente peca, eu também que sou crente peco. Eu não estou aqui para pregar religião, eu não estou aqui para ensinar doutrinas religiosas, não estou aqui para pregar sobre a minha igreja, eu estou aqui para falar de Jesus. Jesus nos ensinou a amar, Jesus nos ensinou a ter compaixão da dor do outro. Muitas pessoas, quando uma pessoa que não é cristão, uma pessoa que ainda não conheceu a Deus morre, muitas pessoas viram e falam, zombou de Deus, bem feito, morreu. Isso não é certo, porque o Deus que eu conheço, o Deus que a Bíblia me mostra, é um Deus diferente, é um Deus de amor, é um Deus que dá vida e vida com abundância. Então Deus não se alegra na morte de uma pessoa que não conheceu o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não conheceu Deus profundamente. Deus não se alegra. Agora, Deus se alegra sim na morte de um justo, porque essa pessoa, Deus escreveu o nome dele no livro da vida, e ele vai morrer, mas ele está partindo para ir para a glória com o Pai. Mas muitos cristãos que se dizem cristãos pregam o evangelho de uma forma diferente, de uma forma que Deus não ensinou. Cadê o amor que Jesus nos ensinou? Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Os pés dele, as mãos dele foi pregada numa cruz. Ele ganhou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele amou o mundo, ele não amou só você, não. Nós temos que parar de ser egoístas, nós temos que parar de querer sentar no nosso sofá e viver nossa vida medíocre, de crente, dizer que é crente, dizer que aceitou Jesus, mas ser egoísta, guardar isso só para você.
Cadê a graça que Deus te deu? Cadê os ensinamentos que o Pai te deu de compartilhar o Evangelho? Ele fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nenhum de nós somos merecedores. Não é porque você conheceu a Deus, não é porque você aceitou a Jesus que você é merecedor, não. Você conheceu porque um dia alguém chegou e pregou o Evangelho para você, do mesmo jeito que alguém chegou e pregou o Evangelho para mim. Então nós devemos aprender a ir pregar o Evangelho a outra criatura. Muitas pessoas estão morrendo e perecendo por não ter conhecimento, como diz a Bíblia. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho que você conhece. Muitas pessoas não aceitaram Jesus Cristo como Salvador como você aceitou. Então devemos parar de ser tão egoístas e compartilhar desse amor que nós temos no nosso coração com as outras pessoas. Devemos amar mais, devemos querer mais pessoas ao nosso lado, querer mais pessoas que reconheçam o Deus que nós conhecemos. Muitas vezes, muitas pessoas se desviam da presença de Deus, não é por motivo de Deus ser ocupado, não. Muitas vezes tem pessoas que pensam que Deus não existe e falam que Deus não existe, mas não é por causa que Deus é ocupado, não. O culpado disso somos nós. Muitas vezes uma palavra que você fala para aquela pessoa e não falou com amor, não falou do jeito que Jesus Cristo te ensinou, você afasta aquela pessoa de Deus, você afasta aquela pessoa do Espírito Santo e a culpa é sua, a culpa é minha. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem passar a mão na minha cabeça, porque nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos, nós todos somos errantes. Então devemos saber pregar o Evangelho de uma forma amorosa, de uma forma que Deus nos ensinou. Jesus ama eu, Jesus ama você, Jesus ama todos nós. Jesus só abomina o pecado, Jesus só não gosta do que nós fazemos. Do mesmo jeito que alguém que está lá no mundo erra, eu também que estou na igreja erro. Muitas vezes julgamos a pessoa que está lá no mundo, mas esquecemos de olhar para nós. Jesus disse, primeiro tira o argueiro do teu olho, para depois você tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então pense antes de julgar, pense antes de falar mal das pessoas. Nós devemos ter mais amor ao próximo. Jesus fala assim, se você não ama o próximo que você está vendo, como é que você vai amar Deus que está no céu que você nem vê? Então nós devemos ter mais compaixão das pessoas, ter mais amor. Ter mais amor. Jesus clama para que temos mais amor ao próximo, porque hoje em dia não está tendo. Hoje em dia muitas pessoas pregam religião, muitas pessoas pregam um Deus que não existe. Deus é amor, Deus é amor, Deus também é justiça, Deus é justiça. Mas Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E que evangelho é esse que as pessoas estão pregando? Que evangelho é esse que você chega e julga uma pessoa e fala que a pessoa vai para o inferno por causa disso e disse aquilo? Deus disse, ensinai, você vai ensinar, mas primeiro você ensina com amor, para depois você mostrar para a pessoa, né, naquilo que está errado. Mas não é você que muda a pessoa da noite pro dia, não. A pessoa talvez pode entrar dentro da igreja ali, pode entrar de um jeito, e no outro dia tá vestindo outra roupa, tá de outro jeito, mas você pode ter mudado a pessoa por fora. A pessoa pode mudar por fora por um dia, mas de um dia pro outro Deus não muda ninguém, não. Deus faz a mudança por completo, é de dentro para fora. Primeiro ele toca dentro do seu coração, ele toca dentro da sua alma, ele muda você por dentro para depois ele mudar por fora e o brilho do Espírito Santo resplandecer sobre o seu rosto, sobre o seu olhar. Não é nós que mudamos ninguém, não. Quem muda é Deus. Então não venha querer ser juiz, não venha querer julgar as pessoas, não. Muitas vezes, muitas pessoas julgam essa igreja como certa, essa igreja como errada. E engraçado que Jesus veio ao mundo, ele não pregou doutrina, ele não pregou igreja, ele pregou o que Deus ensinou a ele. Ele pregou o que está escrito nas Escrituras. Doutrina que eu estou falando, Jesus pregou doutrina? Pregou a doutrina que está nas Escrituras, mas ele não pregou as doutrinas que as